Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença neste lugar. Obrigado por esse dia tão incrível, Deus, que o Senhor fez. Obrigado pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado por essas ofertas, por aqueles que tiveram o privilégio de estar aqui, aqueles que estão em casa e com o coração cheios da Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Nós queremos louvar a Deus por esta igreja. Queremos louvar a Deus por todos os irmãos que aqui congregam e aqueles que ainda virão para cá. Aqueles que o Senhor dará a graça de salvar neste lugar. Muito obrigado, Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Se alguém ainda não recebeu o envelope, depois tem um espaço lá atrás que você pode colocar ou o cartão de crédito, amém? É um privilégio para mim estar aqui nesta manhã. Eu creio que Deus tem uma palavra poderosa para você, aleluia. Nesse tempo de pandemia nós andamos meio emotivos, né, com saudade, e hoje a gente foi pego de surpresa com essa cesta, já choramos horrores ali, e eu quero agradecer a Deus, porque esta não é a igreja que tira o pastor da sua casa, essa é a igreja que cuida, que abençoa, que exorta, quando precisa exortar, que orienta e que nos ensina muito, amém? Então, me sinto privilegiado nesta manhã pela oportunidade que tenho de servir nesta casa, de servir nesta igreja com os irmãos, amém? Quantos se sentem assim também, privilegiados? Aleluia, glória a Deus. Deus me deu uma mensagem que é fogo, irmão, amém? E eu creio que Deus vai falar com o teu coração aí, então se prepara aí na tua cadeira, que hoje você vai sair daqui pegando fogo em nome de Jesus. O tema da mensagem é: o mundo pode estar em crise, mas você não. Repita comigo, por favor. O mundo pode estar em crise, mas você não. Eu estava orando por esta palavra e Deus começou a me trazer à mente vários homens de Deus que na Bíblia conta a história deles e eles passaram por momentos de crise, por vários momentos de dificuldade, e apesar disso, eles não viveram aquela crise. Por mais que em volta dele, por mais que o mundo estava passando por algo muito ruim, eles não se envolveram naquela crise. Eles conseguiram passar por aquilo blindados, eles conseguiram passar por aquilo como se não estivessem vivendo aquela crise. Pelo contrário, em muitos casos, em quase todos eles foram resposta de Deus para aquele momento. Amém? Eles estavam no centro da solução daquela crise. Por exemplo, olha José. Lembra da história de José? 7 anos de fome, de escassez. Mas José não viveu escassez. Aliás, onde José estava, não havia escassez. Coisa tremenda, não é? Olha Noé. O mundo estava tão perdido e vivendo tamanha crise que Deus resolveu destruir o mundo e refazer de novo. Mas Noé não foi destruído. Pelo contrário, ele estava protegido naquela arca. Olha Jesus. Quando Jesus veio para cá, veio para essa terra, 2000 e poucos anos atrás, o mundo estava tão doido que os religiosos crucificaram Jesus. Mas apesar disso, mesmo na cruz, Jesus olhou para aquele povo, para aqueles religiosos e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Em alguns momentos foi difícil, mas eles tinham uma convicção especial. E eu comecei a olhar esses homens de Deus e orando por esta palavra, Deus começou a mostrar algumas coisas em comum nessas histórias. A primeira coisa muito comum nessas histórias que eu comentei é que Deus estava por trás de tudo. Quando você olha para José, 7 anos de escassez, 7 anos de abundância, Deus estava por trás disso. Quando você olha para Noé, a mesma coisa. Quando você olha para Jesus, a mesma coisa. Deus estava por trás de tudo. E isso nos fala sobre confiança. E tem uma outra coisa em comum nesses homens, que eu já até mencionei, que eles estavam no centro da solução. Isso nos fala sobre obediência. Porque eu creio que Deus tem uma resposta para esses dias, para algo que Ele está fazendo. Ele está mexendo com tudo, está mexendo com todos.
E Ele quer usar você para esta resposta. Se Deus vai dar alguma resposta para o mundo, Ele certamente vai usar a sua igreja. Amém, meus irmãos? Porque nós é que temos ouvidos para ouvir o que Deus tem a dizer. Mas para isso, nós precisamos obedecer e precisamos aprender algumas coisas, alguns princípios que eu vou compartilhar aqui com vocês. E Deus falou forte comigo que nós não estamos em crise, mas nós somos o centro da solução. Eu botei essa mensagem, né, esse tema, o mundo pode estar em crise, mas você não. Porém, agora Deus trouxe no meu coração aqui um outro tema, o mundo pode estar em crise, mas você é o centro da solução da crise deste mundo. Aleluia! Aleluia! Mas pastor, eu me sinto tão fraco, eu me sinto tão pequeno, olha a minha empresa, olha os noticiários, dizendo que o presidente é ruim, que a economia é ruim, que não sei o quê. Então hoje, e este é o meu objetivo com essa palavra, eu quero que você saia daqui sabendo quem você é, como Deus te vê em Cristo Jesus. Porque se você se sente pequeno, é porque você não está se vendo como Deus te vê. O Isaac, meu sobrinho, filho da Tati, do Renato, ele tem medo de dormir à noite. À noite ele fica com medo do escuro, de alguma coisa. E o Renato me contando, ele fez uma coisa extraordinária. Ele falou, Isaac, hoje eu quero te falar uma coisa. Sabe por que você fica com medo quando você vai dormir? Porque você não está enxergando quem você é em Deus. Como assim, papai? Verdade. Você está se enxergando como um guerreiro com roupa rasgada, sem arma nenhuma, fracote. E, na verdade, você não é esse guerreiro. Na verdade, você é um super guerreiro. A sua roupa é nova, você tem uma espada aqui, você tem uma espada longa e você pode lutar contra qualquer medo que vier, porque você é um guerreiro de muito alto nível e Deus te vê assim. E ele, menino de, 12 anos, gosta de luta, né? A gente está conversando entre os adultos, ele está atrás da gente. Psh, pá, puf, né? Fazendo luta em todo o tempo. Quando o Renato falou isso para ele, ele olhou e ele conseguiu visualizar exatamente esse guerreiro. E ele fez uma cara de mal e ele percebeu que ele podia lutar contra aquilo. Muitas vezes nós não percebemos o poder que nós temos. Hoje eu quero trazer uma palavra que vai mostrar isso para você. E eu creio que Deus vai quebrar muitos muros aqui nesta manhã. Eu creio que Deus vai falar fortemente com você sobre muros que existem, mas que não foi Deus que colocou e que precisam cair. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. A mensagem que eu trouxe, ela fala da história do povo de Israel. A gente vai ler um texto, está lá no livro de Josué, capítulo 9, se você puder abrir na tua Bíblia, livro de Josué, no capítulo 9, no verso 1. A gente vai contar um pouco da história de Israel. Como vocês sabem, o Velho Testamento ele é espelho do Novo. Esse momento aqui era exatamente onde o povo estava começando a conquistar a terra prometida, ou seja, é exatamente no momento onde nós estamos. Como assim, pastor? O momento onde nós estamos, meus queridos, nós estamos nos últimos dias, amém? Nós estamos nos últimos dias. Nós estamos ali na eminência de conquistar a terra prometida, de entrar na terra prometida. E era exatamente esse o momento que Josué estava vivendo. Eu vou tirar princípios aqui, e onde você vai aprender a como passar por crises sem se influenciar por elas, em nome de Jesus, amém? Então vamos lá. Josué capítulo 9, verso 1 diz assim: E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis, ouvindo isso, o quê, pastor? Antes desse texto, deixa eu contextualizar rapidamente. Josué tinha conquistado uma cidade chamada Jericó, né? Lembra das muralhas de Jericó? Então ele rodeou e berrou, e Deus derrubou aqueles muros, e ele conquistou aquela cidade fortificada de uma maneira espetacular. Depois disso, eles foram para uma cidade chamada Ai. E essa cidade era bem pequenininha, bem menor do que Jericó e do que as outras. Só que Israel perdeu essa guerra. E ele perdeu porque Israel tinha pecado lá quando foi lutar contra Jericó. E aí Josué se restabeleceu, deu uma organizada nisso e foi para Ai de novo e venceu Ai.
E aí chegou nesse capítulo 9, que é onde nós estamos lendo. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os outros reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, e em frente do Líbano, os heteus, e os amorreus, e os cananeus, e os fariseus, e os heveus, e os jebuseus, se juntaram, eles de comum acordo, para pelejar contra Josué e contra Israel. Uau! Meu Deus, vocês lembram quando eles mandaram espias para espiar a terra, e dos, 12 que voltaram, 12 que foram, 10 voltaram com medo do que viram naquelas... Então, eles foram espiar e falaram, nossa, são grandes demais, são fortes demais. Agora, o que aconteceu? Esses reis se juntaram, jebuseus, fariseus, eles se juntaram para lutar contra Israel. Olha aí, o primeiro ataque do diabo, muito comum, é pela intimidação. Ou seja, nesse momento, era para Josué entrar em desespero. É impossível ele vencer. E muitas vezes acontece na nossa vida. A intimidação. Porque você não pode, porque você é pequeno, porque você é isso, porque você é aquilo, porque não vai dar certo, porque você já tentou. E eu quero deixar claro aqui que isso aconteceu com Josué. Mas não parou por aí, porque o diabo não tem só essa artimanha. Sabe o que aconteceu no verso seguinte? E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram e se fingiram embaixadores e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres e vinhos velhos e rotos e remendados e etc, etc, etc. Ou seja, um outro povo, que era daquela região, ele se fingiu de gente zurrada com roupa velha e veio tentar enganar o povo de Israel para fazer acordo com eles. E aqui eu quero destacar duas coisas nesse começo desse texto que vão ser muito importantes para toda a palavra. A primeira coisa é essa tática de Satanás da intimidação, que hoje vai cair em nome de Jesus na sua vida. A segunda coisa é esse acordo que este povo que morava ali na vizinhança veio tentar fazer com Josué. Então, eu quero começar esse texto falando sobre este acordo. Primeira coisa que a gente precisa conhecer aqui, e eu quero destacar aqui, é que a pior coisa que você pode fazer em meio à crise é se acomodar, é abrir oportunidades, brechas. Deus tinha falado para Josué, é para você ir lá e conquistar todas aquelas terras. Porém, Josué chegou, um povo veio tentando enganar, e aí virou para eles e falou, olha, faz acordo com a gente, não mata a gente não mora aqui, a gente é de um povo distante. E eles conseguiram. Então, primeira coisa, não podemos nos acomodar. Deixa eu te falar uma coisa, se você está acomodado, é porque você não está ouvindo a Deus. Forte, né? Mas eu estou falando isso porque Deus falou muito forte comigo sobre esse momento de pandemia, onde nós paramos, onde nós nos isolamos, onde nós paramos de nos relacionar fisicamente. E muitos de nós se acomodou. E Deus falou para mim, Rodrigo, você vai lá hoje para falar para eles, não podemos nos acomodar. Cuidado, nós estamos nos últimos dias. Se você olhar para o lado, você vai ver alguém com máscara. Sabe o que é isso? Sinal dos tempos. Quando nós imaginamos viver isso aqui? Nós estamos nos últimos dias, mas isso não é motivo para desespero. Isso é motivo de alerta. Isso é motivo de ficar ligado. Isso é motivo de levantar as guardas. Amém? Deus mandou eles irem lá e eles lutarem, guerrearem e exterminarem aquele povo, porque aquela terra era para ser terra de Israel. E como que o diabo faz? Ele entra sorrateiramente. Não, pastor, mas eles enganaram, falaram que moravam longe, por isso que Josué fez um acordo com ele. Não era para fazer acordo nenhum com ninguém daquele povo. Era para guerrear, era para lutar, era para vencer, era para exterminar aquele povo dali.
nós precisamos fazer isso com a nossa vida. Amém? O pessoal tem falado aí sobre o novo normal, né? As empresas estão trabalhando de casa e esse é o novo normal. Deixa eu te falar uma coisa. Para nós, isso já estava previsto. Os sinais que estão acontecendo estão na Bíblia. Nós estamos vivendo ele. E esse é o novo normal para nós. Nós estamos vivendo nos últimos dias. E nos últimos dias, no meio da crise, nós ainda seremos a solução para muitas pessoas. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Então, não podemos fazer acordos. Eu estava lendo Josué lá na frente, depois Juízes, e lá na frente, sabe o que você percebe? Que Josué e o povo de Deus não conquistou todas as terras que Deus mandou eles conquistarem. Muita gente acha que eles conquistaram muitas terras, mas a verdade é que eles chegaram lá e em muitos momentos eles olharam, por exemplo, para uma montanha que Deus havia falado que seria deles, viram aqueles inimigos e eles falaram, não, vamos ficar aqui mesmo, acomodados. Aqui está bom. E aí quando Josué foi distribuir a terra, e agora aquela parte lá de Dan vai ter que ficar com um pedaço aqui da outra tribo, e aí a distribuição ficou difícil, sabe por quê? Muitas vezes eles se acomodaram. Deus queria que eles guerreassem, que eles fossem, que eles vencessem. Mas eles ficaram parados, esperando. Quando começou essa pandemia, eu peguei minha esposa, minhas filhas e fui para a fazenda. A gente não sabia direito o que ia acontecer. A gente ia trabalhar de casa, lá na fazenda tem internet, e a gente foi para lá. Ah, como foi maravilhoso ficar aqueles dias lá. Eu estava protegidinho. Lá é lindo, meus irmãos, trouxe até umas fotos aqui para mostrar para vocês. Tem aí, Regiane? Pode colocar, por favor. Meu irmão, eu estava numa reunião aqui super estressante, eu saía na porta, dava de frente com esse paraíso. A foto nem consegue mostrar a imensidão que é. Eu lembro um dia, eu estava em reunião com umas pessoas, e aí eu saí lá para fora, fazendo reunião no celular, e aí, de repente, tinha um monte de éguas e cavalos, assim, dentro do piquete, e eu falei, meu Deus, eu fazendo reunião no meio das éguas e dos cavalos. E eu falei, pessoal, só um minutinho, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, quem é que está aqui na reunião comigo. E é lindo. Olha, essa foto da Mel dormindo, já viu alguém dormir em cima do cavalo? Esse é o meu sogro, pai da Aline. Criança é desse jeito, é uma benção. E eu estava ali, naquele momento tão maravilhoso, comendo coalhada da minha sogra, que é linda, e todas aquelas comidas de fazenda. Mas aí, Deus me deu uma esposa que é exatamente o que eu preciso. E ela falou, nós precisamos voltar. E eu falei, mas aqui está tão bom. Ela falou, não, mas nós precisamos voltar. E ela me arrancou daquele lugar. E nós viemos. E quando eu cheguei aqui, eu percebi o quanto nós precisávamos ter voltado. O quanto Deus tem me usado no meu trabalho aqui, mesmo à distância. O quanto Deus tem me usado na igreja. Deus colocou no meu coração de ligar uma vez por dia para um líder da igreja. E eu tenho ligado, pastor César. E Deus tem feito cada coisa tão tremenda. E todos os dias eu ligo e Deus me usa e, sabe, as coisas acontecem. E esses dias a gente foi lá no Noroeste. Pode tirar a foto, por favor, Regiane? E a gente foi lá no Noroeste. E, meus irmãos, como aquele dia me marcou. Eu não sei quantos já puderam ter a oportunidade de estar lá. Mas aquilo é um sonho. Quando você entra naquele lugar, como o pastor Ivo falou, limpinho, é meio da obra, mas é limpinho, porque as coisas de Deus são assim, né? Onde tem a presença de Deus, é incrível. E você olha aquele lugar e você fala, meu Deus, que lugar agradável. E você vê o horizonte, sabe? Lindo. E você vê a cidade, e você vê a localização daquilo, e como foi Deus, não tem como dizer que não foi Deus. E você vê pessoas no meio da pandemia investindo naquele lugar. Sabe, dando recursos, porque eu creio que alguns foram chamados para investir. E essas pessoas, elas têm investido ali. Outros foram chamados para abençoar no Jardim Gá ou para operar milagres. Eu não sei, mas a grande pergunta é, qual é o teu propósito? Para que você foi chamado?
E o que você tem feito sobre ele nessa pandemia? Deixa eu te falar, se você deixar se acomodar, sabe o que vai acontecer? Você vai parando, e quando você vê, a tua vida passa, e você olha para trás, você não cumpriu o propósito de Deus, e sabe o que acontece? Você se frustra, porque não há lugar melhor para estar do que na presença de Deus e cumprindo o propósito dEle, e é por isso que eu voltei da fazenda, porque o meu lugar é aqui, porque Deus quer me usar. E quando Deus me usa, e quando você está no centro da vontade de Deus, meu irmão, não tem lugar melhor para estar. Porque você se sente completamente feliz. Porque você ouve a voz do seu Senhor. Quanto tempo você não ouve a voz de Deus? Sabe por quê? Porque você se acomodou. Mas hoje, eu vim aqui para mudar esta realidade na tua vida, em nome de Jesus. Não importa se nós estamos no isolamento social, quando você olha para Paulo, ele estava preso, mas o evangelho não estava preso. Não importa a situação e a crise que nós estamos vivendo, você não está em crise. Porque você tem um chamado, você tem um propósito, você tem um Deus que não está em crise. Em nome de Jesus. A segunda coisa que eu quero destacar aqui, busque, é a importância de buscar a inteligência emocional. Muito tem se falado sobre isso, inteligência emocional. A gente vê nas empresas, eles não estão medindo mais só o QI, eles estão medindo agora o QE, que é uma medição sobre o emocional das pessoas, o quanto isso é importante. Amém? E meditando sobre isso, eu não sou um estudioso no tema, mas Deus começou a me mostrar algumas coisas que eu quero compartilhar contigo. Inteligência emocional, para mim, e pelo que Deus me mostrou, é domínio próprio mais sabedoria. Inteligência emocional é domínio próprio. Domínio próprio é um fruto do Espírito. É você conseguir dominar-se a si mesmo. É bem conhecido de nós. Mas ele não é suficiente. É domínio próprio mais sabedoria, que também só pode vir de Deus. Não adianta ser inteligente. É diferente de ser sábio. E ser sábio só com Deus. Sem Deus, não tem como ter sabedoria. Então, para ter inteligência emocional, você tem que somar essas duas coisas. Que é domínio próprio, e isso é um exercício de matar-se a si mesmo diariamente. De tomar a sua cruz. Inteligência emocional é domínio próprio mais viver com Deus e ser sábio e ouvir a sua voz. E Deus começou a falar comigo sobre isso. E nós vivemos, e Deus, por exemplo, o casamento é uma escola de inteligência emocional, é ou não é verdade? Na pandemia, então, se você não tiver inteligência emocional, você mata os seus filhos. E aí você vai para a empresa e você vê que lá também é uma escola de inteligência emocional. E muitas vezes nós estamos brigando com a escola, brigando com o teste, brigando, mas Deus, por que você me deu esse casamento? Por que você me deu essa esposa? Porque Deus, você precisa de inteligência emocional. Porque você precisa de domínio próprio, porque você precisa de ter mais sabedoria. Por que você me deu esse emprego? Por que você me deu essa situação? E a gente fica brigando com o emprego, com a situação, e não busca a inteligência emocional. Nós precisamos buscar isso, amém? Nesse texto, 5 reis vieram contra Josué. 5 reis grandes, reis fortes. Ele tinha motivo suficiente para entrar em desespero. Tinha ou não tinha? Ele precisou de inteligência emocional. E olha a intimidação. Quando o diabo juntou esses 5 reis para virem contra eles, o diabo veio para destruir a cidadezinha que fez acordo com Josué. Ou seja, já veio o pensamentozinho, deixa, aquele pessoal fez acordo com você, mas eles mentiram e tal. Ou seja, se Josué deixa eles vencer, eles iam crescer e cada vez mais viria a intimidação. Josué, não, eu vou. E quando você está com Deus, quando você confia em Deus,
que Ele está por trás de todas as coisas, Ele te ajuda. Não sei quantos lembram desse texto, eu não li tudo, mas quando Josué vai lutar contra esse povo, eu até acho que botei o verso aí, verso 10 e 11, olha o que acontece no verso 10. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, os 5 reis começaram a fugir diante de Israel. A descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca. E morreram, e foram muitos, mais os que morreram das pedras, da saraiva, do que o que os filhos de Israel mataram à espada. Morreu muito mais gente das pedras que caíram do céu do que da espada de Israel. Por quê? Porque foi Deus que venceu aqueles reis. Em tempo de crise, nós precisamos confiar, amém? E isso faz parte da inteligência emocional. Nós precisamos saber o guerreiro que nós somos. E nós precisamos saber o Deus que nós temos. Olha o que Deus fez nessa batalha. Não foi Israel que venceu esses 5 reis. Foi o próprio Deus. E eu quero dizer para você, nesses últimos dias, Deus quer vencer as tuas batalhas. Ele quer vencer as pessoas que estão em dificuldade. Ele quer levá-las para perto dele. Ele quer usar você para fazer isso. Ele quer salvar, Ele quer curar. Ele continua com o mesmo propósito que Ele sempre teve. Só que nós, muitas vezes, não ouvimos e não vamos. Nós ficamos intimidados, nós ficamos acomodados. Mas isso em nome de Jesus vai quebrar nesta manhã, em nome de Jesus. Porque um de nós, conseguimos matar 1000 deles. É o que a palavra de Deus diz. Quando nós estamos com Deus. Amém, irmãos? Eu tenho uma equipe lá na Caixa, e há 1 ano atrás, a área foi criada, eu já tinha algumas pessoas e mais pessoas se somaram, e eu tive dificuldade de gerir essa equipe. E veio intimidação sobre a minha vida, veio medo, porque muitas daquelas pessoas não olhavam para mim e não viam a autoridade. E a autoridade não é imposta, não é, irmão? A autoridade a pessoa tem que sentir a autoridade. E eu passei aquele ano todinho lutando com isso, orando a Deus. Aquilo foi difícil. Por quê? Porque eu sou pastor, porque eu sou líder. E como eu não posso ter confiança da minha própria equipe no meu trabalho? Eu passei um ano de muita luta. E eu precisei usar de inteligência emocional. Precisei confiar no Senhor e esperar a hora certa. Porque muitas vezes a inteligência emocional só vem, ou resposta e a solução só vem no tempo de Deus, amém? Precisava passar aquele ano. E o ano foi passando, e as coisas foram mudando, e eu fui perseverando, e eu fiz um curso a respeito disso, sobre gestão de pessoas. E sabe o que aconteceu? Sexta-feira agora a gente fez uma reunião para contratar uma nova pessoa, e na reunião eu levei 2 pessoas comigo para a entrevista, e uma das pessoas pegou a palavra e começou a falar com o entrevistado, e ele disse assim, e eu não sei por que ele disse isso, mas em determinado momento ele começou a falar, olha, aqui é assim, assim, assado, não sei o quê, mais uma coisa você vai ter, um gestor que te orienta bem. Eu falei, meu Deus, sou eu mesmo? E aí ele virou para o cara e falou assim, olha, o Rodrigo me deu um feedback certa vez que foi o melhor feedback que eu já recebi na minha vida toda. Eu falei, uau! E ele falou, porque um dia eu murmurava e eu não sei o quê, e eu atrapalhava mais a equipe do que ajudava, e ele falou comigo, e aquilo mexeu no meu coração, e eu passei a olhar as coisas de maneira muito mais positiva, e ajudar muito mais, e etc, etc, etc. E ele não parava, e eu comecei a perceber que eu conquistei aquilo que eu orei há 1 ano atrás. Só que Deus não me deu imediatamente. Foi um período que Deus trabalhou comigo, e que se eu não tivesse tido inteligência emocional, eu tinha colocado tudo a perder. Consegue perceber o que estou ministrando na tua vida? Meus irmãos, o mundo, ele pode estar em crise. Mas, independente disso, Deus não está em crise. E Ele está trabalhando com o mundo. E Ele trabalha de uma maneira tão complexa que você nem precisa entender. Você só precisa crer. E só precisa entrar nessa onda de Deus. Porque Ele está mexendo. E se Ele está mexendo, aquilo que você tentou lá atrás e não conseguiu fazer, agora é a hora de fazer.
Porque Ele está mexendo para poder realizar, para poder transformar. Ele não está mexendo para poder fazer sofrer. Ele está mexendo para poder mudar. E você é instrumento central nessa mudança. Você precisa se posicionar. Eu louvo a Deus pela vida do pastor que nós temos, que deu entrevista aqui para a Rede Globo. Amém, irmãos? Olha que diferença ele não fez na vida daquelas pessoas. Olha que oportunidade. Louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, que toda vez que vamos lá no Congresso Nacional orar por aquele lugar, eles estão lá. E eles estão clamando. Louvo a Deus pela vida do pastor Itajaí, que antes de pegar o Covid, estava entre os irmãos famintos, dando sopa para eles lá naquele lugar. E ele pegou o Covid, mas aqueles irmãos receberam Jesus em seu coração. Porque nós não nascemos para outra coisa. O nosso propósito está em Deus. E nós ficamos perdidos quando nós não nos posicionamos em Deus. Por isso nós estamos trazendo esta mensagem aqui para que você saiba. Primeiro, não se acomode. Segundo, você precisa entender, dominar-se e ter sabedoria de Deus. Em todos os seus relacionamentos. Com o seu esposo, com a sua família. Você precisa buscar isso. Isso chama-se inteligência emocional. Amém? Em nome de Jesus. Coloca a mão na tua cabeça. Pai querido, eu quero orar pelos teus filhos aqui nesta hora. Em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer na vida deles, Deus, uma força para que eles possam criar esse domínio próprio que o Senhor falou na tua palavra. Em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer na vida deles, Deus, uma intrepidez tal que eles possam, em nome de Jesus, entender o momento de parar, entender o momento de se calar, entender o momento de ser ousado, entender o momento, Deus, de, em nome de Jesus, declarar a tua palavra e não ficarem com vergonha do que vão dizer, com vergonha do que vão falar, com vergonha da mídia, com vergonha do que está sendo posto. Não, nós não nascemos para ficarmos moldados nessa sociedade. Nós somos diferentes. O Senhor nos chamou, Deus, para não ficarmos padronizados. O Senhor nos chamou para sermos diferentes. Então, em nome de Jesus, nós possamos ser diferentes, inclusive em relação à nossa natureza. Nós possamos nos dominar conforme a tua vontade, e que seja o Senhor o governador da nossa vida, e não nós mesmos, em nome de Jesus. Aqueles que creem podem aplaudir ao Senhor, amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a terceira coisa que eu quero destacar aqui para finalizar, é sobre o ataque. Eu falei de duas coisas. Se você imaginar um guerreiro, né, o guerreiro antigo, ele usa uma espada e um escudo, né, ele defende e ataca. Então, talvez a inteligência emocional é uma defesa. Muitas vezes você a usa como uma defesa. Agora, eu quero falar do ataque, porque nós precisamos atacar também. Amém, meus irmãos? Então, o ataque, ele vem com a busca da vontade de Deus. Quando nós pensamos na vontade de Deus, e é o terceiro ponto, busque a vontade de Deus. Quando nós pensamos na vontade de Deus, nós precisamos entender que é algo grande. Porque Deus é um Deus grande. Quando nós pensamos na vontade de Deus para a sua vida específica, nós precisamos entender que Deus tem algo grande. 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 Porque Ele não faz nada pequeno. Deus, Ele quer te usar em fazer coisas que você sozinho não daria conta. Que quando você olha para essas coisas, você fala, meu Deus, eu não consigo, eu sou tão pequeno. Porque é Ele que quer fazer através de você. E Ele quer que você perceba que não foi você que fez sozinho, mas foi Ele que fez. Amém? E quando nós pensamos na vontade de Deus, o problema disso é que ninguém consegue obedecer a Deus se não negar-se a si mesmo. Porque a primeira coisa que vem quando Deus revela a vontade de Deus para você é, eu não vou conseguir. Então você precisa se matar, porque você é o primeiro a dizer que não vai fazer aquilo. E que não vai conseguir fazer aquilo. Quando você se depara com a vontade de Deus, você se depara com algo que vai ter que elevar o teu nível. Ele vai ter que subir você um degrau,
para você poder fazer a vontade de Deus. E muitas vezes você olha para aquilo e você fala, eu não sou assim. Você olha para a sua vida e olha para o seu passado e você fala, não. Então esse é o problema da vontade de Deus. Que a vontade de Deus, muitas vezes, ela não é feita porque nós não matamos a nossa carne. Mas nós precisamos começar a sonhar com ela. Mesmo que haja medo, mesmo que haja um temor, mesmo que haja uma dúvida, nós precisamos ruminá-la. Como é que fala? A vaca faz? Ruminar. Nós precisamos, sabe, fazer aquilo nascer dentro da gente. Se aquilo é a vontade de Deus, Senhor, eu oro por aquilo. Se aquilo é a vontade de Deus, Senhor, eu não entendo, mas eu quero isso. Senhor, se aquilo é a vontade de Deus, eu estou com medo, mas eu me coloco à disposição. Senhor, em nome de Jesus, faça a tua vontade. Se for possível, passa esse cálice, mas faça a tua vontade. Porque a vontade de Deus é grande. Porque a vontade de Deus, ela mexe com você. Ela transforma você. E isso assusta. Porque a vontade de Deus, porém, ela é maravilhosa. Quando nós damos passos, ela de fato faz a diferença. Nessa pandemia, eu li detidamente os livros de Atos, depois de Juízes, de Josué, de Juízes e estou lendo 1 Samuel. E quando eu olhei para isso, uma coisa que me marcou muito foi que a diferença de todos aqueles homens de Deus era que alguns conseguiam enfrentar a própria carne e fazer a vontade de Deus. Outros não. Por isso é muito importante. Quando você olha, por exemplo, para Paulo na prisão, ele fez. Quando você olha para Josué, e apesar do povo querer ficar acomodado, ele queria conquistar. Mesmo lá na época dos espias, ele já queria conquistar. Quando você olha, porém, para Sansão, você vê ele obstinado para casar com uma filisteia. Imagina se Sansão tivesse obedecido a Deus à risca, o quanto ele não faria coisas maiores do que ele já fez. O sonho de Deus é grande. Mas nós precisamos parar de ser obstinados a fazer coisas do nosso jeito e fazer do jeito de Deus. Amém? Quando você olha para Saul, nem precisa falar. Como ele perdeu o reino dele. Como ele poderia ter sido grande, feito coisas maravilhosas. Meu Deus, como ele venceu aquela primeira guerra. Foi lindo. Porque Deus faz coisas grandes. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você precisa conquistar em Deus, em nome de Jesus. Amém? Porque como eu falei, Ele está mexendo com tudo e com todos. Josué fez uma oração que eu quero ensinar para vocês aqui. Em determinado momento na guerra, ele orou para que o céu parasse. Você tem esse verso aí, acho que é o 10, capítulo 10, verso 10. E sucedeu que, sendo trazido aqueles reis, não é esse não, o outro não coloquei, né? Não é esse não, é o 10. Josué 10, 10. Em determinado momento, eu acho que eu não mandei para você não, desculpa. Ele parou e ele orou para que o céu parasse, para que o sol parasse, perdão. Foi uma oração ousada, não foi? Meu Deus! E a palavra de Deus diz que ele orou diante do povo de Israel. Então, diante do povo, da guerra, todo mundo ouvindo, Josué parou e olhou para o sol, falou assim, sol, para, lua, para, que nós precisamos vencer esses inimigos. E eu olhei aquilo e eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo a respeito disso? E sabe o que Deus me falou? Rodrigo, ensina o teu povo a fazer orações ousadas. Rodrigo, fala para eles, parar de fazer oraçãozinha, tudo bem, pode fazer oração comum, todo dia, né? Pai, me perdoa, Pai, obrigado, guarda a minha família. Essa é a oração que não é ousada. É boa? É boa. Mas Deus falou comigo, Rodrigo, fala para eles fazerem orações ousadas à beira de orações perigosas. Deus quer te usar, meu irmão. E quando você ora com orações ousadas, Ele cumpre, porque Ele gosta disso. Amém, irmãos? Deus quer te fazer orar orações ousadas. Qual é a oração mais ousada que você pode fazer hoje? Faça aí no teu lugar. Feche teus olhos, curva a tua cabeça.
Nós vamos cantar uma canção. E eu quero que você ore ao Senhor. A oração mais ousada que você conseguir fazer. Amém? Em nome de Jesus. Oh, Deus. Oh, Deus. Venho a ti, Deus. meu Salvador, me lembro da redenção do sangue que deu para salvar. Oh, Deus, maravilhoso. Tudo que um dia amei, pra mim perdeu o valor. Leva-me à cruz, onde nos amou. Prostro-me a ti, de joelho estou. Livra-me de mim, eu pertenço a ti. Oh, leva-me à cruz. Oh, Deus, nós estamos aqui com os teus filhos, Senhor, nesta manhã de domingo maravilhosa, comemorando o dia do pastor, comemorando, Senhor, a tua ressurreição. Gratos, Deus, pelo que o Senhor fez na cruz, naquele Calvário. Senhor, nós queremos te louvar porque o Senhor não teve limites para nos amar. O Senhor, Deus, lá no céu fez algo ousado. O Senhor desceu no nosso lugar e morreu naquela cruz para que nós tivéssemos vida e vida abundante, e aquilo não foi em vão. Por isso, nesta hora, nós temos aqui guerreiros, Senhor, diante do teu altar, diante do teu Deus, diante da tua obra, diante do teu propósito. Guerreiros que querem fazer aquilo que o Senhor os chamou para fazer, e nós queremos louvar ao teu nome por esse privilégio e esta oportunidade. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por quem o Senhor nos fez, por quem o Senhor nos tornou, Deus, porque o Senhor nos está levando para o lugar onde o Senhor está nos levando, e nós queremos, Deus, entregar a ti toda a batalha, toda guerra, que seja o Senhor a nossa bandeira, que seja o Senhor quem vai estar à nossa frente, a nossa retaguarda, que seja o Senhor, Deus, quem vai abrir a floresta, abrir os caminhos, para que a gente possa caminhar naquilo que o Senhor deseja para a nossa vida, em nome de Jesus. E Pai, usa-nos nessa nação, usa-nos nesse país, usa-nos, Senhor, usa-nos, que nós sejamos uma voz profética, e nós sejamos a resposta que o Senhor quer dar para essa nação. Que não haja outro, que seja nós, Senhor. Usa-nos neste lugar, em nome de Jesus. Tira as nossas mazelas, os nossos pecados, o nosso passado. Quebra as barreiras, os muros que impedem-nos de agir, em nome de Jesus. Deus, eleva os nossos olhos para enxergar os teus sonhos, para ouvir a tua voz de paz, Deus, em nome de Jesus. E nós possamos ouvir a tua voz em meio ao barulho, em meio à crise, nós possamos estar certos de que é a tua vontade. É a tua vontade. É isso que nós buscamos, é a tua vontade. Fique em pé no teu lugar, querido. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te faça, em nome de Jesus, prosperar nesta nação. Que Deus possa, Deus, usar a tua mão, onde quer que você coloque a tua mão, que seja próspero em nome de Jesus. Onde quer que você coloque os teus olhos, que você veja o futuro naqueles lugares. Onde quer que você coloque a planta do teu pé, Deus, em nome de Jesus, ali também estará. Há um versículo que Deus está me trazendo ao coração sobre a armadura profética de Deus.
Deus coloque o capacete da salvação na tua cabeça. Deus coloque em nome de Jesus a sandália do Evangelho, para que você possa ir nos lugares onde ninguém teve a oportunidade de ir, a couraça da justiça, e coloque na tua mão a espada do Evangelho, o escudo que vai defender-te dos dardos inflamados do maligno, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E aqueles que creem, aplaudam o Senhor, aplaudam o Senhor. Oh Deus! Obrigado, Jesus.